Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Heloise, eu sou advogada tributarista, trabalho com impostos e hoje eu estou aqui mais uma vez a convite da professora Vanessa para conversar um pouquinho com vocês sobre os benefícios que os idosos têm na hora de pagar alguns impostos. Então agora a gente vai estar falando do imposto de renda, que é aquele imposto bem conhecido, que quando dá mais ou menos, chega aquela época do ano de março, abril, começa aquela correria para fazer a declaração do imposto de renda. Bom, então vamos começar a falar de alguns benefícios que os idosos têm, né, em relação ao pagamento desse imposto. Primeiramente, então, a prioridade na restituição. O que é a restituição do imposto de renda? Quando você faz a sua declaração de imposto de renda, às vezes a gente observa que a pessoa pagou a mais do que ela deveria pagar. Então, se você pagou a mais do que você deveria pagar, você tem direito a recuperar aquele valor pago a mais. Só que, geralmente, demora muito para você conseguir recuperar aquele valor pago a mais, porque a Receita tem que te devolver. Geralmente, a Receita demora bastante. Só que o legal é que, para quem tem mais de 60 anos, essa restituição ela é prioritária. Então, se você tem mais de 60 anos, fez a sua declaração de imposto de renda, e aí o contador, às vezes, que faz para você, viu lá que você pagou mais do que você deveria pagar, ele faz o requerimento e você vai esperar menos do que as outras pessoas para receber esse dinheiro de volta, porque está na lei que você tem prioridade por ser maior de 60 anos. Bem legal, né? Bom, mais uma coisa muito importante que a gente tem que falar é a situação das deduções. O que são as deduções? As deduções são algumas despesas que são utilizadas no imposto de renda para diminuir o valor a ser pago. E quais são os gastos, né, que a gente tem durante o ano que podem ser usados? Por exemplo, gasto com educação e gasto com saúde. Então, vamos supor que você, no ano de 2021, vá bastante no médico. As consultas que você paga, elas podem ser usadas para que você pague menos imposto de renda. Então, você foi lá no médico e aí você tem um documento que comprova, né, o valor que você pagou naquele médico e aí você guarda esse documento. Quando chegar a época de fazer o imposto de renda, a declaração, você vai lá, né, se o contador vai fazer para você, você mostra essa nota fiscal para o contador e ele vai juntar na sua declaração. Aquele valor que você pagou no médico pode ser usado para você pagar menos imposto de renda. Ou seja, a gente vai deduzir, a gente vai tirar o valor que você pagou no médico do valor do imposto de renda e você vai pagar menos. Então, o que é importante? É importante que todos os gastos que a gente tem durante o ano, saúde, educação, por exemplo, a gente guarde os comprovantes, guarde as notas fiscais, porque não basta a gente falar para a Receita, olha, eu fui no médico, olha, eu gastei com medicamentos no hospital, eu gastei com exame, com prótese. A gente não pode só falar, a gente tem que comprovar. Então, a gente tem que guardar essas notas fiscais para poder apresentar na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Quais são as despesas com saúde que a gente pode utilizar, né, para pagar menos imposto de renda? Pode ser consulta médica, gastos com hospital, tratamento oncológico, tratamento de fisioterapia, aparelho ortopédico, próteses dentárias. Então, tudo isso é importante que a gente tenha a comprovação de que a gente gastou daquilo para essas despesas elas serem utilizadas para diminuírem o tanto de imposto que a gente vai pagar. Então, é muito importante guardar esses documentos, porque se não apresentar esses documentos, não consegue fazer o desconto no imposto de renda. Essa é a chamada dedução. Dito isso, então, a gente tem mais um benefício, né, para aposentados maiores de 65 anos no imposto de renda, que é a chamada dupla isenção. Algumas pessoas, elas não precisam fazer a declaração de imposto de renda porque elas não atingem a renda mínima para isso, né? No caso dos aposentados com mais de 65 anos, pelo fato de receber aposentadoria, tem uma certa faixa de renda que ela não vai ser tributada, ou seja, a Receita Federal não vai poder cobrar imposto em cima daquilo. No caso dos idosos com mais de 65 anos e aposentados, aquela aposentadoria que é recebida, dependendo do tanto, né, do montante que for recebido, o idoso não vai precisar pagar o imposto de renda. E esse montante ele é maior em relação às outras pessoas que não são aposentadas. Então, recapitulando, que é uma coisinha bem chatinha, bem complicadinha. Se você tem mais de 65 anos e é aposentado, é bom conferir com o seu contador
a quantidade, né, o valor da aposentadoria que você recebeu durante o ano e ver se você realmente precisa declarar o imposto de renda. Nem todo mundo precisa declarar o imposto de renda. E os idosos, eles têm alguns benefícios mesmo, né, algumas vantagens de pagar, às vezes, menos impostos do que as outras pessoas. Então, só pra gente lembrar, a gente tem que guardar as notas fiscais com despesas com remédios, né, que a gente usa nos hospitais, exames que a gente faz, próteses muitas vezes. Guarda durante o ano, porque na hora de declarar o imposto de renda, se precisar declarar, vai ser importante para pagar menos imposto de renda. Também, o contribuinte com mais de 60 anos tem direito a receber o que pagou a mais primeiro, né, antes das outras pessoas. Isso é bem legal. Acredito então, né, que tenha ficado assim um pouquinho mais claro, né, um pouquinho mais informativo, porque muitas vezes a gente também não sabe dessas coisas e acaba pagando imposto a mais, ou então joga as notas fora, né, e aí não consegue diminuir o valor do imposto a ser pago. Uma coisa bem interessante também que a gente tem que falar é que as pessoas que são portadoras de doenças graves, hanseníase, Parkinson, câncer, por exemplo, essas pessoas elas não precisam pagar imposto de renda, elas estão isentas. Então tem que ter lá, né, os documentos que comprovam que tem a doença, um laudo médico, e aí apresenta para a Receita e fala: olha, Receita, eu sou portadora dessa doença, então eu não preciso pagar imposto de renda. E aí a pessoa fica isenta do pagamento. São algumas coisinhas assim que muitas vezes a gente não sabe, mas que é legal de discutir para a gente saber dos nossos direitos.